Você já se sentiu impotente, como se estivesse sempre sendo manipulado pelas circunstâncias ou pelas pessoas ao seu redor? Talvez tenha notado como algumas pessoas têm o poder de controlar tudo ao seu redor, manipulando situações a seu favor com uma habilidade impressionante. Agora, imagine ser você quem possui esse poder. Imagine ser capaz de influenciar até os maiores líderes, tomar as rédeas das situações mais desafiadoras e conseguir o que deseja, quando deseja. Este não é um truque barato, nem algo que você aprende com um curso qualquer. Isso é uma verdadeira arte que poucos dominam e muitos tentam imitar. E acredite, não é para qualquer um. Mas, ao seguir os ensinamentos de um dos maiores estrategistas da história, Nicolau Maquiavel, você poderá alcançar um nível de maestria que poucos se atrevem a sonhar. Maquiavel não era apenas um pensador, ele era um mestre da manipulação estratégica. Ele sabia que para alcançar o poder e manter o controle, era necessário entender e dominar as fraquezas humanas. No vídeo de hoje, vamos abrir os segredos mais profundos de Maquiavel e mostrar como aplicar suas técnicas de manipulação com maestria, de forma que você possa controlar qualquer ambiente, qualquer pessoa e alcançar o sucesso que sempre desejou. Não é sobre ser maquiavélico, é sobre ser estrategista. Está pronto para mudar sua forma de pensar e conquistar o poder em sua vida? Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar de qual cidade e estado você está assistindo. O poder da persuasão. Como Maquiavel ensinou a manipulação. Para Maquiavel, o poder não é algo dado, mas algo conquistado. A primeira lição que ele nos ensina é que quem quer controlar o destino precisa entender as fraquezas das pessoas e como manipulá-las para que joguem a seu favor. A habilidade de manipulação não é uma questão de enganar, mas de persuadir. Persuasão é a chave para abrir portas, conquistar aliados e, principalmente, obter o controle das situações. Se você olhar para a história, vai perceber que as grandes figuras, aquelas que moldaram impérios e reinaram durante séculos, possuíam um talento especial para manipular a percepção das pessoas. Maquiavel não era um defensor de métodos cruéis, mas ele sabia que para ascender ao poder era preciso se mostrar acima da moralidade convencional. Ele entendia que, em um mundo competitivo, o jogo de manipulação era inevitável, e quem não soubesse jogar, perderia. E qual é a primeira tática fundamental? Compreender as fraquezas humanas e como usá-las em benefício próprio. Isso começa com uma simples verdade. Todo ser humano tem suas inseguranças, medos e desejos. Para Maquiavel, esses aspectos não são fraquezas a serem evitadas, mas são os alicerces em que uma manipulação bem feita deve ser construída. Imagine, por exemplo, um político em uma campanha. Ele não precisa ser o melhor candidato, mas precisa apelar para os medos e desejos de seus eleitores. A manipulação começa na criação de um desejo emocional, algo que impulsiona as ações de uma pessoa sem que ela perceba que foi manipulada. Uma das maiores manipulações que ele ensina é a habilidade de criar alianças e, ao mesmo tempo, eliminar inimigos sem que esses percebam até ser tarde demais. Ele dizia que o príncipe, ou qualquer pessoa de poder, não deve se preocupar em ser amado, mas em ser temido e respeitado, porque, no fundo, o amor é volúvel, mas o medo cria controle. Você já percebeu como muitas vezes as pessoas que mais se aproximam de você estão de alguma forma agindo para que suas intenções sejam atendidas? Pode ser o seu chefe, um amigo ou até mesmo um parente. Eles sabem como moldar suas palavras e ações para obter aquilo que querem de você. Maquiavel compreendeu isso com uma clareza impressionante, e sua grande sacada foi entender como exercer esse controle de forma eficaz. A manipulação estratégica que ele preconizava não era algo banal ou irresponsável.
mas sim uma habilidade de ler a psicologia humana, de identificar as emoções por trás de cada decisão. Ele sabia que, ao manipular as emoções de alguém, você estava na posição de comando. O segredo aqui é perceber que todo ser humano, por mais racional que pareça, é governado por suas emoções. E é nelas que o poder está. O príncipe, o medo e a arte de controlar as emoções humanas. Se existe algo que Maquiavel sabia muito bem, é que o medo é uma ferramenta poderosa de manipulação. Ele não temia ser visto como imoral, porque entendia que, em uma luta pelo poder, o moralismo não tem espaço. A moralidade era algo que poderia ser moldado conforme a necessidade. A verdadeira questão, para Maquiavel, era como criar e manter um controle absoluto sobre as pessoas ao seu redor. Isso poderia ser feito através do medo, da manipulação emocional e da persuasão. Mas o que exatamente ele queria dizer com isso? Maquiavel explicava que um governante deve ser tanto temido quanto amado. Mas, se tiver que escolher entre um dos dois, o medo deveria ser a escolha. Isso pode parecer brutal, mas a lógica por trás disso é bastante perspicaz. O medo cria respeito imediato, enquanto o amor pode ser facilmente volúvel e passageiro. Imagine que você tem um subordinado que você teme, alguém que tem o poder de causar prejuízos à sua carreira ou sua vida pessoal. Como você reagiria? Você tentaria agradar essa pessoa ou apenas faria o necessário para evitar a punição? O medo, ao contrário do amor, não depende de gestos carinhosos ou de trocas emocionais, mas da imposição de consequências claras e irrevogáveis. Quando você tem poder sobre alguém, seja como chefe, político ou até mesmo em uma amizade, o que o mantém ali é a capacidade de impor limites e expectativas que não podem ser ignoradas sem consequência. É por isso que muitos líderes, durante a história, conquistaram seguidores. Não porque eram amados, mas porque eram temidos. Isso é ainda mais claro em um contexto onde um líder deve lidar com múltiplas facções e facetas de seu domínio. Quando você é temido, você não precisa agradar a todos para conquistar sua lealdade, mas pode moldá-los ao seu redor. Porém, Maquiavel sabia que o medo não deveria ser excessivo. A chave é encontrar o equilíbrio certo entre ser temido e ser respeitado. Ele afirmava que se você for temido sem ser odioso, então estará em uma posição vantajosa. O problema de ser odiado é que isso gera um risco de revolta e, consequentemente, uma perda de poder. Portanto, o medo deve ser sutil, calculado e nunca excessivo, a ponto de causar revoltas. Ele deveria ser o tipo de medo que apenas faz com que as pessoas respeitem e obedeçam sem questionar. Outro ponto crucial no controle das emoções é a manipulação do elogio e da bajulação. Maquiavel observou que, ao se rodear de pessoas que constantemente afirmam sua superioridade, o líder se torna cada vez mais vulnerável. Ele não se prepara para os desafios reais porque está vivendo em um ambiente de adulação. A bajulação, então, pode ser tanto uma tática de manipulação quanto uma armadilha para quem está em uma posição de poder. Ele sugere que um governante deve, por vezes, disfarçar suas intenções e agir de forma que suas emoções sejam vistas apenas como um reflexo daquilo que ele quer que os outros vejam. Em uma negociação, por exemplo, mostrar fraqueza ou dúvida pode ser uma estratégia astuta para levar o outro a subestimar você, mas também uma tática para fazer com que ele se sinta mais seguro e confortável ao ceder aos seus pedidos. A verdadeira manipulação está em fazer o outro pensar que tem o controle, quando, na realidade, quem possui o controle é você. Agora, imagine esse jogo sendo jogado em todos os aspectos da sua vida. Não importa onde você esteja, seja em uma reunião de negócios, na sala de aula, em um relacionamento ou no seu trabalho diário. O entendimento das emoções humanas e a manipulação delas em favor próprio são essenciais para o sucesso.
Cada gesto, cada palavra pode ser calculado e você pode escolher como influenciar os outros e obter o que quer. Isso não significa ser desonesto ou enganoso, mas sim agir de forma estratégica, como Maquiavel ensinou, para maximizar suas chances de sucesso. A manipulação não precisa ser algo maligno. Pode ser uma simples forma de moldar os outros para que hajam em benefício próprio, mantendo um equilíbrio de poder sutil, mas firme. Quando você sabe como fazer isso, sua capacidade de se mover entre as situações se torna quase intocável. A verdadeira arte da manipulação é agir sem que os outros percebam que estão sendo manipulados. Isso é o que Maquiavel nos ensina. A arte de fazer os outros acreditarem que suas ações estão sendo feitas por sua própria vontade, quando, na verdade, é você quem tem o controle. O jogo da aparência, como Maquiavel, ensina a controlar a percepção dos outros. Quando se trata de manipulação, uma das ferramentas mais poderosas de que um mestre dispõe é a arte de controlar a percepção dos outros. Para Maquiavel, as aparências são muitas vezes mais importantes que a realidade. E entender isso é o primeiro passo para se tornar um mestre da manipulação estratégica. A famosa frase de Maquiavel, "Os fins justificam os meios", não deve ser tomada literalmente como um incentivo a qualquer ato desonesto, mas sim como uma lição profunda sobre como as pessoas percebem suas ações. Quando você entende como as percepções funcionam, pode moldar as situações ao seu redor, mesmo que suas intenções reais estejam em outro plano. Maquiavel nos ensina que o que realmente importa não é o que você faz, mas o que os outros pensam que você faz. Por exemplo, no contexto político, um líder pode ser um tirano implacável, mas se souber construir a imagem de um líder justo e sábio, o povo o seguirá com lealdade. A manipulação das percepções é uma arte refinada que transcende a verdadeira moralidade. Você pode ser odiado, mas se souber como se posicionar perante os outros, poderá manter seu domínio sem que ninguém perceba o jogo que está sendo jogado. Esse conceito de manipulação da percepção não se limita ao mundo da política. Em qualquer ambiente social, a percepção que os outros têm de você pode ser a chave para o seu sucesso. Você pode ser alguém comum, mas ao cultivar uma imagem de autoridade, confiança e poder, as pessoas vão começar a tratar você como alguém que já possui essas qualidades. Para Maquiavel, a verdadeira força de um governante não vem apenas da autoridade legítima, mas da percepção que ele cria de si mesmo. Imagine o exemplo de uma figura pública que, por mais que seus atos sejam questionáveis, consegue criar uma imagem de mestre de sabedoria. Ele se cerca de conselheiros que falam bem dele, constrói uma imagem de poder intocável e, com o tempo, até os críticos começam a duvidar de suas próprias percepções. Isso é manipulação pura, e Maquiavel sabia disso. Ele sabia que para manter o poder, você deveria dominar a arte de mostrar apenas o que você quer que os outros vejam, enquanto mantém o restante oculto. Um exemplo clássico dessa estratégia pode ser encontrado nas grandes corporações ou em qualquer área onde o sucesso depende de manter uma boa imagem pública. Um empresário pode estar envolvido em diversas falcatruas, mas se souber como se apresentar em público, se tiver o apoio da mídia e se conseguir mostrar uma imagem de sucesso, suas ações serão muitas vezes ignoradas ou minimizadas. A ideia central é que quando você controla a narrativa, as percepções de quem está fora do seu círculo de influência, você está em total controle. E como isso pode ser aplicado em sua vida pessoal? A chave está no controle da narrativa. Se você está em um cargo de liderança, por exemplo, pode adotar atitudes que são percebidas como de um líder forte e confiante, mesmo que na realidade você ainda esteja aprendendo. Mostrar confiança, ter uma postura impositiva,
fazer uso de gestos e palavras que transmitem poder e autoridade. Tudo isso são ferramentas poderosas para moldar como você é visto pelos outros. Outro ponto fundamental que Maquiavel ensina é que os inimigos mais perigosos são aqueles que não percebem que estão sendo manipulados. Muitas vezes, nossos inimigos são mais vulneráveis quando não sabem que estamos jogando com eles. Como? Criando uma fachada de amizade, harmonia e respeito, enquanto nos posicionamos para obter o que queremos. Se você mantiver um sorriso e um discurso agradável, mas agir de forma estratégica nos bastidores, estará criando um poder invisível que pode destruir seus oponentes sem que eles percebam. Você já percebeu como algumas pessoas parecem sempre estar no controle, como se soubessem o que fazer em qualquer situação? Elas não estão necessariamente mais preparadas ou mais talentosas, mas possuem uma habilidade rara. Controlam as percepções e as emoções das pessoas ao seu redor. Elas fazem as pessoas acreditarem que elas são especiais, que têm mais poder, mais talento ou mais valor do que realmente têm. E muitas vezes isso é o suficiente para manipular a realidade à sua volta e alcançar o sucesso. Maquiavel sabia que as percepções moldam as realidades sociais. Ele ensinava que, ao controlar a forma como as pessoas percebem você e suas intenções, você pode transformar qualquer situação a seu favor. A aparência de poder é mais importante do que o poder real, e ao usar isso de forma estratégica, você se torna imbatível. O controle do tempo. Como Maquiavel ensina a criar expectativas e manipular o ritmo. O controle do tempo é uma das estratégias mais poderosas na arte da manipulação. Maquiavel sabia que o tempo, quando bem gerido, podia ser tanto uma arma quanto um escudo. Ele não se referia apenas ao controle físico das ações, mas ao controle psicológico que se exerce sobre os outros, gerando expectativas e emoções que podem ser manipuladas ao longo do tempo. Uma das lições mais intrigantes de Maquiavel é que, para manter o controle sobre as situações, um mestre da manipulação deve ser capaz de controlar o ritmo dos acontecimentos. A habilidade de definir o tempo das ações é o que separa os mestres manipuladores dos amadores. Maquiavel entendia que, se você souber quando agir e quando esperar, pode fazer com que seus inimigos ou aliados joguem o jogo que você deseja, sem sequer perceberem que estão sendo guiados. Vamos pegar um exemplo simples de manipulação no contexto de negócios. Imagine que você está negociando um grande contrato. Se você deixar a outra parte sentir que está correndo contra o tempo, eles se sentirão pressionados a aceitar suas condições mais rapidamente. O ritmo da negociação, neste caso, foi alterado para criar um senso de urgência. Porém, quando você controla o tempo, você controla a dinâmica da situação, colocando os outros no ritmo que você deseja. Isso pode ser feito de várias maneiras. Por exemplo, você pode adiar decisões importantes até o momento certo, criando uma expectativa de que algo importante está por vir. Essa expectativa pode gerar ansiedade nos outros, fazendo com que tomem decisões impulsivas para evitar o que imaginam ser uma perda. Ao manipular as expectativas, você se coloca no centro do controle da situação. Maquiavel também sabia que a criação de suspense e antecipação pode ser usada como uma forma de manipulação estratégica. A incerteza é uma ferramenta extremamente poderosa. Ao não revelar tudo de uma vez, você deixa as pessoas em um estado de constante expectativa, o que pode gerar comportamentos que favoreçam seus próprios interesses. Quanto mais tempo você deixa alguém esperar, mais ela ficará propensa a tomar decisões que não tomaria sob pressão. No campo da liderança, por exemplo, se você souber quando se afastar, quando manter-se em silêncio e quando agir de forma decisiva, você poderá manipular a percepção dos outros e fazer com que eles se sintam muito mais inclinados a segui-lo.
O jogo de tempo pode ser um truque psicológico que muda a forma como as pessoas respondem a você sem que elas percebam o quanto estão sendo manipuladas. Quando controlar o tempo é crucial, existem momentos em que a manipulação do tempo é essencial, como nas negociações, relacionamentos pessoais e até estratégias políticas. Na política, um líder pode adiar um anúncio importante até o momento certo para maximizar o impacto, ou até permitir que o adversário faça um movimento antes de contra-atacar. O uso do tempo, então, se torna uma arte estratégica que, quando bem executada, pode trazer uma vitória garantida. Outro exemplo é em relações de poder, onde você pode adicionar um toque de mistério, desaparecer temporariamente e depois retornar com uma solução ou decisão. Essa ausência temporária pode aumentar sua percepção de importância e fazer com que os outros esperem ansiosamente por sua volta, tornando sua autoridade ainda mais poderosa. Esse jogo de tempo cria a sensação de que você está sempre no controle, sempre à frente, manipulando os outros a seguir o ritmo que você impôs. A habilidade de ser paciente e esperar o momento certo para agir é fundamental. Muitas vezes, os manipuladores mais eficazes não agem imediatamente, mas sim esperam o momento certo para lançar seu movimento, como um jogador de xadrez que faz o movimento decisivo apenas quando sabe que a vitória é garantida. Mas cuidado, a paciência também precisa ser calculada. Não é sobre esperar sem razão, mas sobre esperar até o momento certo, quando a expectativa já foi construída e a pressão está suficientemente alta. O timing certo pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso. Como usar o tempo a seu favor nas relações pessoais? No campo pessoal, o controle do tempo pode ser igualmente eficaz. Compaixão, afeto, elogios e até críticas podem ser entregues no momento certo para que a outra pessoa sinta o impacto de suas palavras e ações de maneira mais profunda. Manipular o ritmo de uma conversa pode ser o segredo para fazer a outra pessoa se sentir confortável e, ao mesmo tempo, abrir portas para suas próprias intenções. Imagine que você tem um relacionamento com alguém que não é muito cooperativo. Ao invés de pressionar diretamente essa pessoa, você pode tomar um passo atrás, deixando um tempo de distanciamento, para então retornar com uma proposta muito mais sedutora no momento certo. Nesse intervalo, a pessoa pode ter repensado sua posição ou você pode ter mudado a dinâmica da relação. O truque é fazer com que o tempo jogue a seu favor e não o contrário. Em resumo, dominar o ritmo das ações e manipular as expectativas é uma estratégia vital para qualquer pessoa que busque o controle sobre os outros. Com o tempo como aliado, você pode transformar qualquer situação a seu favor, fazendo com que os outros tomem decisões que favoreçam suas intenções. A manipulação da confiança. Como Maquiavel ensina a controlar as pessoas com jogos mentais. Quando falamos de manipulação, um dos elementos mais poderosos que você pode usar é a confiança. Maquiavel sabia que a confiança era o elo mais importante entre um líder e seus seguidores, e era, sem dúvida, a chave para controlar a mente e as ações de qualquer pessoa. Em seus escritos, ele nunca abordou diretamente como manipular a confiança em termos explícitos, mas suas estratégias estão fundamentadas no princípio de que, para controlar um grupo ou uma situação, você deve ser capaz de manipular a confiança das pessoas de forma sutil e inteligente. No contexto da manipulação, construir e destruir confiança é uma arte fina, uma que exige muita paciência e habilidade. Imagine a situação de um líder que tenta ganhar a lealdade de seus seguidores. Para obter confiança, ele não pode simplesmente esperar que as pessoas a deem gratuitamente, mas precisa construí-la lentamente, manipulando as emoções e expectativas para fazer com que os outros acreditem que ele tem seu melhor interesse em mente.
Mas como isso funciona na prática? Maquiavel ensinava que a confiança precisa ser conquistada aos poucos, de maneira cuidadosa e estratégica, sem ser percebido. Ele acreditava que, para exercer um controle absoluto sobre as pessoas, o líder deve ser visto como alguém confiável e infalível, alguém em quem os outros podem depositar sua fé, mesmo que isso signifique usar a confiança dos outros para alcançar objetivos pessoais. Uma das formas mais eficazes de manipular a confiança é por meio de gestos calculados de bondade e apoio, algo que Maquiavel chamava de aparência de virtude. Essa aparência é fundamental porque as pessoas são atraídas por aqueles que parecem agir de maneira ética e justa, mas, na verdade, por trás dessa fachada há uma estratégia oculta que visa influenciar as decisões e ações daqueles que depositam sua confiança em você. Como manipular a confiança? A estratégia dos gestos calculados. Para dominar essa arte, é preciso ser calculista nas ações. Suponha que você está tentando conquistar a confiança de um parceiro de negócios. Em vez de ser transparente e direto, você pode começar demonstrando interesse genuíno pelos seus objetivos e necessidades. Você pode até oferecer pequenas ajudas e favores que parecem desinteressados, mas que no fundo têm um objetivo claro: fazer com que o outro se sinta obrigado a retribuir. Essa sensação de obrigação é uma ferramenta poderosa, pois a pessoa tende a querer corresponder, o que, em última análise, a coloca em uma posição vulnerável a ser manipulada. Outro exemplo é em relações pessoais. Se você quer ganhar a confiança de alguém, pode começar a mostrar vulnerabilidade. Essa técnica, paradoxalmente, é uma das mais eficazes porque faz com que o outro sinta que você está cedendo seu poder emocional, o que cria uma ligação emocional. Quando alguém compartilha algo pessoal e íntimo com você, é difícil para essa pessoa não sentir uma conexão mais forte, o que cria uma sensação de confiança mútua. Porém, ao fazer isso, você está criando um laço que pode ser usado para manipular a pessoa no futuro, porque ela sentirá uma necessidade emocional de retribuir a confiança que você demonstrou. Maquiavel sabia que a confiança é um jogo de camuflagem. Às vezes, você precisa ser o amigo próximo, alguém que está sempre ali, oferecendo apoio e conselhos. Você nunca deve ser alguém que apenas pede algo em troca. Você deve ser visto como indispensável e insubstituível, fazendo com que o outro não possa simplesmente ignorar suas ações ou solicitações. Quando você se torna uma fonte de confiança, você tem o controle. Esse controle vem do fato de que, uma vez que a confiança é estabelecida, a pessoa tende a não questionar suas intenções. A quebra de confiança usando o controle para destruir inimigos. Outra técnica avançada que Maquiavel utilizava envolvia destruir a confiança de seus inimigos. Ele sabia que, para enfraquecer um adversário, era necessário minar a confiança que ele tinha em seus aliados. Como isso funciona? Bem, se você quiser desestabilizar um rival ou um grupo, o melhor caminho é plantar sementes de dúvida. Isso pode ser feito de forma gradual, por meio de comentários sutis ou indicações falsas, que fazem com que os aliados do seu inimigo questionem a lealdade entre eles. Uma vez que a confiança é quebrada, o grupo começa a se desintegrar e você pode conquistar facilmente o terreno. Por exemplo, em um ambiente corporativo, você pode plantar uma ideia de desconfiança em relação a um colega de trabalho. Algo simples como sugerir que ele tenha interesses próprios e que não está tão comprometido com o sucesso da equipe quanto parece. Essa simples sugestão pode dividir os outros e enfraquecer a confiança em relação a esse indivíduo, tornando-o mais vulnerável às suas próprias estratégias de manipulação. Jogos mentais de confiança, a manipulação subconsciente. Mas a verdadeira maestria está em fazer com que os outros se sintam seguros
e confiantes, enquanto você os manipula para seus próprios fins, sem que eles sequer percebam. O controle da confiança é, na verdade, uma manipulação de nossos instintos emocionais mais profundos. Quando confiamos em alguém, estamos muitas vezes agindo de maneira subconsciente, baseando-nos em instintos de segurança e sobrevivência. Maquiavel ensinava que, para manipular a confiança, você deve aprender a ler os sentimentos dos outros e usar isso para seu próprio benefício. Ele entendia que a confiança não vem apenas de ações visíveis, mas de um jogo psicológico muito mais profundo. As pessoas muitas vezes confiam em você por motivos emocionais e não racionais. É sua capacidade de entender esses sentimentos e agir de acordo com eles que lhe dará o controle total. Usando aliados como peças no jogo, como manipular para ganhar controle. Maquiavel, um dos maiores estrategistas da história, sabia que nenhum líder é realmente forte sem aliados, mas ele também sabia que um aliado é apenas mais uma peça no tabuleiro. Ele ensinava que para dominar a arte da manipulação, você deve usar seus aliados como ferramentas, controlando suas ações e decisões sem que eles percebam. Para um verdadeiro mestre da manipulação, até aqueles que parecem estar ao seu lado podem ser manipulados para trabalhar a seu favor, sem que eles sequer saibam disso. A arte de manipular aliados não é sobre enganar ou trapacear diretamente, mas sim sobre moldar suas ações e escolhas de maneira que sirvam ao seu objetivo final. Os aliados podem ser incrivelmente poderosos, pois eles oferecem apoio e recursos que podem ser decisivos. No entanto, se você não tiver controle sobre seus aliados, estará vulnerável a ser traído ou manipulado por eles. Então, como Maquiavel ensina, é essencial que você mantenha o controle sobre seus aliados de maneira indireta e manipulação do comportamento dos aliados. A primeira técnica que Maquiavel ensina é como manipular o comportamento de um aliado, fazendo com que ele tome decisões que beneficiem a você, mesmo que ele acredite que esteja tomando essas decisões por conta própria. Isso pode ser feito por meio de persuasão psicológica, usando as fraquezas ou desejos do aliado a seu favor. Imagine que você tem um aliado poderoso, alguém em uma posição de influência. Se você deseja que ele tome uma decisão em seu favor, não basta apenas pedir ou pressionar. Você precisa fazer com que ele chegue à conclusão sozinho, como se fosse uma decisão completamente sua. Isso pode ser feito criando situações onde ele se sinta incentivado a agir de acordo com seus próprios interesses, que, por coincidência, são os mesmos interesses que você tem. Por exemplo, se você deseja que um aliado participe de uma ação ou movimento que lhe traga benefícios, faça com que ele acredite que essa ação será benéfica para ele também, e que o sucesso do movimento depende da contribuição dele. Ao fazer isso, você cria uma sensação de autonomia para o aliado, mas ao mesmo tempo direciona suas escolhas e ações para que eles sirvam aos seus objetivos. Em última análise, você estará manipulando sua percepção de autossuficiência e independência, enquanto o controla, criando um ambiente de competição entre aliados. Maquiavel também sabia que a competição pode ser uma ferramenta poderosa para controlar aliados. Quando você coloca 2 ou mais aliados em uma situação de competição indireta, você pode fazer com que eles busquem se destacar para agradá-lo ou se mostrar mais leais. Ao fomentar uma sensação de rivalidade entre aliados, você pode controlar os recursos e influências deles, mantendo-os sempre em um estado de concorrência saudável, onde cada um trabalha para garantir o seu próprio sucesso, mas em benefício de seus próprios interesses. Por exemplo, se você tem 2 aliados importantes, pode deixar claro que eles têm o mesmo objetivo, mas dar a entender que há um prêmio ou benefício maior para aquele que conquistar mais.
Essa rivalidade pode levar a um aumento da produtividade e empenho deles, enquanto você se mantém como o mestre do jogo, manipulando as situações para que os dois ajam a seu favor. Mas cuidado, pois essa estratégia pode ser arriscada. Se a competição se tornar muito acirrada, pode haver desequilíbrios de poder ou até traições. Maquiavel sabia disso e, por isso, sempre enfatizava a importância de manter um controle sutil sobre os aliados, sem nunca deixar que a rivalidade se tornasse destrutiva. A técnica do espelho, manipulando o comportamento dos aliados. Uma das técnicas mais refinadas que Maquiavel utilizava para manipular aliados é o que ele chamava de técnica do espelho. A ideia por trás dessa técnica é simples. Você deve refletir os comportamentos e atitudes de seus aliados de volta para eles. Ou seja, você se comporta de acordo com o que eles esperam de você, não para agradá-los diretamente, mas para fazer com que eles vejam em você o que desejam ver. Ao fazer isso, você pode influenciar o comportamento deles sem que eles percebam que estão sendo manipulados. Se você sabe que um aliado busca status, por exemplo, você pode elogiar publicamente suas realizações de forma que ele perceba um aumento de status e, consequentemente, se torne ainda mais comprometido com sua causa. Essa técnica cria uma sensação de confiança e respeito, o que faz com que o aliado siga suas instruções sem hesitar. A chave aqui é a reflexão estratégica. Ao se comportar da maneira que o aliado espera, você cria um vínculo de confiança, mas ao mesmo tempo o mantém sob controle. Ele sentirá que está no controle da relação, mas na verdade, você é quem está direcionando o comportamento dele de maneira sutil. A importância da gratidão e reconhecimento. Por último, Maquiavel também sabia que a gratidão e o reconhecimento são ferramentas importantes para manter seus aliados leais. Mas, como sempre, é preciso ser estratégico. A gratidão deve ser dada na medida certa, no momento certo, e nunca deve ser excessiva, a ponto de fazer com que o aliado se sinta confortável demais e pense que pode agir fora dos limites. A gratidão estratégica serve para manter o aliado em dívida com você, o que garante sua lealdade. Quando você expressa gratidão de maneira inteligente, você fortalece o vínculo com seus aliados, mas também os coloca em uma posição onde eles sentem que precisam retribuir, criando uma dinâmica de poder que sempre favorece você. A maestria final. Como se tornar um mestre da manipulação estratégica. Ao longo deste vídeo, exploramos as várias facetas da manipulação, desde o controle das emoções e percepções das pessoas, até o uso estratégico do tempo, da confiança e dos aliados. Agora, chegamos à etapa final, onde vamos consolidar tudo o que aprendemos e entender como aplicar essas estratégias de forma perfeita, de modo a se tornar um mestre na manipulação estratégica. Maquiavel, como ninguém, sabia que o verdadeiro poder está em manipular os outros de forma tão sutil e eficaz que eles acreditam que suas ações e escolhas são completamente livres. Mas antes de mergulharmos nos detalhes dessa maestria, há uma coisa que você precisa entender. A manipulação estratégica não é um jogo de curto prazo. Ela exige paciência, disciplina e uma visão clara do que você quer alcançar. Maquiavel nos ensina que a verdadeira maestria não está em dominar uma única situação, mas em entender as dinâmicas de poder e usá-las a seu favor ao longo do tempo. A manipulação, quando feita de maneira estratégica, é como uma obra de arte que se desenvolve lentamente, com cada passo cuidadosamente calculado. 1. O controle total. Manipular tudo e todos. O primeiro passo para se tornar um mestre da manipulação é aprender a controlar todas as variáveis ao seu redor. Isso significa manipular não apenas as pessoas, mas também as circunstâncias, o ambiente e até mesmo as informações.
Maquiavel sabia que o controle total vem de uma compreensão profunda das dinâmicas que governam a vida das pessoas. Para dominar a manipulação, você deve ser capaz de ver o mundo não como ele é, mas como você quer que ele seja. Isso significa que você não pode ser influenciado pelas situações ou pelas ações dos outros. Você deve ser sempre o jogador que move as peças no tabuleiro, nunca a peça em si. Esse nível de controle exige uma habilidade extraordinária de ler as pessoas, de antecipar suas reações e de manipular as condições ao seu redor para fazer com que suas ações se alinhem com seus objetivos. Quando você alcança esse nível de maestria, você não precisa mais usar força bruta ou coerção, porque as pessoas vão agir de acordo com o que você quer, sem nem perceber. 2. Manipulação com ética. O uso responsável do poder. Embora Maquiavel seja muitas vezes visto como o defensor da manipulação sem restrições, ele também sabia que nem todo poder pode ser exercido de maneira irresponsável. A chave para ser um mestre da manipulação estratégica está em entender os limites e em usar o poder de maneira ética, não para prejudicar os outros, mas para manter o controle e alcançar seus objetivos de maneira sustentável. Manipular com ética significa que você deve sempre considerar as consequências de suas ações e garantir que o que você está fazendo não crie um efeito negativo em longo prazo, especialmente para você mesmo. Em sua obra O Príncipe, Maquiavel fala sobre os riscos de ser um governante tirano, alguém que usa seu poder de maneira excessiva e impiedosa. Ele ensina que a manipulação deve ser usada de forma que mantenha sua posição sem causar revoltas ou criar inimigos. A arte da manipulação estratégica é saber quando ser gentil e quando ser firme, quando ceder e quando avançar, e entender o momento certo de agir. 3. A manipulação das emoções. A técnica final. Quando você se torna um mestre na manipulação estratégica, a manipulação das emoções se torna a peça central de sua habilidade. Maquiavel sabia que o coração humano é o verdadeiro campo de batalha, e controlar as emoções das pessoas ao seu redor pode lhe dar um poder imensurável. Para ser um mestre na manipulação, você deve entender profundamente as emoções humanas e como elas podem ser influenciadas e direcionadas. A emoção, por mais irracional que pareça, é uma das forças mais poderosas que você pode manipular. Se você sabe como fazer alguém se sentir inseguro, ameaçado ou ansioso, pode facilmente conduzir suas decisões para o que você deseja. Se você sabe como gerar sentimentos de confiança, empatia ou lealdade, pode fazer com que alguém siga cegamente suas ordens. Manipular as emoções não significa ser cruel ou destrutivo, mas sim saber como usar as emoções das pessoas para movê-las em direção aos seus próprios objetivos. Por exemplo, se você deseja que alguém tome uma decisão importante para a sua vida, você pode mexer com suas emoções de maneira sutil, fazendo com que se sintam emocionalmente vinculados à sua visão. Esse é o poder da manipulação emocional. Ao longo de sua vida, Maquiavel utilizou essas técnicas de forma brilhante, entendendo que, ao controlar as emoções das pessoas, você pode alterar o curso de uma situação e alcançar o resultado que deseja. 4. O domínio das máscaras. Ser quem você precisa ser. Finalmente, para se tornar um mestre da manipulação estratégica, você deve aprender a usar as máscaras que o mundo exige. Maquiavel acreditava que o verdadeiro governante era aquele que sabia mudar sua aparência conforme a situação. Ele ensinava que para controlar as percepções das pessoas, você deve se mostrar conforme o que elas desejam ver, sem perder a essência do seu poder interno. Isso significa não ser rígido em sua identidade ou aparência, mas sim flexível e adaptável. Ao ser capaz de mudar a forma como você se apresenta, você pode se tornar o que for necessário para alcançar seus objetivos.
Seja um amigo, um líder, um conselheiro ou até mesmo um inimigo, dependendo da situação, você será capaz de assumir qualquer papel que o conduza ao seu objetivo final. Muito obrigado por assistir até o final. Agora você possui as chaves para dominar a manipulação estratégica com maestria, como Maquiavel ensinou. Lembre-se, o verdadeiro poder vem do controle sutil e inteligente das situações e das pessoas ao seu redor. Se você quer continuar aprendendo e dominar ainda mais estratégias como essas, inscreva-se no canal, deixe o seu like e comente de qual cidade e estado você está assistindo. Seu apoio é fundamental para que possamos trazer mais conteúdo de valor para você. Nos vemos no próximo vídeo.